Como é bom, bom retornar a casa, ver as vossas caras, algumas caras novas, mas isto é bom porque quer dizer que a Igreja do Senhor, não é? Ela está em movimento e pessoas novas, caras novas, é sempre bom. Quer dizer que o Evangelho está a ser pregado, pessoas novas estão a vir e é muito, muito bom. É muito, estou grata a Deus por este privilégio de poder partilhar, como o pastor Samuel Antunes disse, eu sinto-me em casa quando eu estou aqui. É realmente a minha igreja. Mas pela graça do Senhor, não é? Já vão-se há 4 anos, não é? 4 anos que 4 anos que estou na Madeira e tem sido um desafio muito grande, mas uma bênção também, um crescimento muito grande na minha vida ministerial, pessoal, espiritual, tudo, não é? Eu costumo dizer que acho que já dei a volta à ilha toda. Então, eu comecei na Calheta, não é? Já vivi em São Vicente e, entretanto, ficava responsável pela Calheta e pela parte norte, Santana. Entretanto, morei em Santana e fiquei responsável pela congregação de Santana. E agora, o ano passado, eu estou neste momento na igreja sede, no Funchal, a servir ao lado do pastor Francisco e como eu digo, já dei quase a volta toda, não é? À ilha, mas sinto mesmo que, irmãos, ainda é lá que o Senhor me quer, porque ainda existem muitos madeirenses a ser alcançados e eu sinto que ainda é o tempo de eu estar lá. E como eu disse, então, eu agradeço desde já a oportunidade, está bem, ao nosso pastor Samuel, pela oportunidade de poder estar a partilhar a palavra com vocês nesta noite. E desde que eu recebi o convite, não é? Existe sempre aquele tempo de oração, preparação. Senhor, o que é que tu queres realmente que eu ministre à igreja? E o Senhor, Ele colocou-me uma parábola, e esta parábola é a parábola do amigo importuno, ou o amigo insistente. Eu acredito que aqui os irmãos, acho que todos saibam, não é, aquilo que é uma parábola. Uma parábola é uma pequena narrativa, não é, que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Consiste em histórias que pretendem trazer alguns ensinamentos de vida. E o nosso Jesus, ele contou no seu ministério, não é, à volta de 40 parábolas. Alguns dizem 42, outros dizem 40, mas é à volta de 40. Todas elas bastante importantes para a nossa vida. Todas elas bastante importantes para a nossa vida espiritual. E todas elas com lições que nós hoje vamos estar a meditar juntos, amém? A meditar nesta parábola. Então abram comigo Lucas 11, versículo 5 ao 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, Jesus, ele com esta parábola, ele quis ensinar o seguinte. E agora vamos entrar na história, vamos entrar na cena. Imaginem comigo, um homem que está na sua casa e de repente chega um amigo para visitá-lo. Os irmãos imaginem, são vocês.
Este homem não esperava esta visita e ele não tem nada para oferecer a este amigo. E isto não é nada bom. Principalmente não era nada bom naquele tempo. O comércio está fechado. A única solução é ir à casa de um outro amigo, é o que ele pensa, para tentar conseguir alimento. Mas ao chegar na casa do outro amigo, este homem já chega numa hora inconveniente. Vejam que a parábola, e Jesus, ele disse mesmo, falou meia-noite. Não é hora de ir à casa de ninguém. Mas este amigo, que já estava a dormir, os seus filhos já estavam também a dormir, e agora este homem começa a bater à porta. E o amigo do lado de dentro começa a perguntar: Ei, quem é que está aí? E aqui o outro responde: Aqui é o teu amigo. É que eu recebi outros amigos em casa e não tenho nada para dar-lhes de comer. Preciso que me emprestes 3 pães. Podes-me emprestar? E o amigo do lado de dentro responde: Olha, mas tu não vês que horas são? Tu não olhaste para as horas? São meia-noite, eu já estou deitado. Os meus filhos já estão a dormir. Eu não vou levantar-me para te dar comida, para te dar esses pães. Mas o homem começa a insistir e insiste a bater à porta para o amigo lhe emprestar estes pães. E Jesus conclui esta história a dizer: se ele não se levantar pela consideração que tem a esta amizade, ele vai levantar-se, pelo menos para que ele vá ou embora, ou mesmo pela sua importunação. Então, para nós entendermos melhor esta parábola, nós precisamos de perceber onde é que ela foi inserida. E é aqui que nós vamos entender. Lucas 11, o versículo 1 até ao 4, nós temos a oração dominical, ou então a oração que muitos conhecem, não é? Como a oração do Pai Nosso. E vamos ler mesmo. Diz assim o versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele foi um exemplo para nós no que toca à oração. Jesus era um homem de oração. Jesus orava muitas vezes ao longo do dia, mas ele gostava de ficar, por vezes, sozinho, separado, isolado, não é, do barulho das multidões. Reparem aqui que no versículo 1 lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus, com todo o prazer, ensina esta oração do Pai Nosso. E aqui no Evangelho de Lucas está um pouco mais reduzida esta oração do que em Mateus 6, mas é a mesma. E é aqui então que Jesus, neste contexto de ensinar os seus discípulos, não é, a oração do Pai Nosso, ele conta esta parábola do amigo importuno, depois de ter ensinado os seus discípulos a orar. Ou seja, Jesus ele está a ensinar, através desta parábola, que nós devemos importunar a Deus. E é isto mesmo, porque se nós quisermos realmente algo de Deus, meus irmãos, nós temos que importunar a Deus. E normalmente esta palavra importunar, não é? Ela parece um pouco negativa, parece que ter um significado negativo para nós, não é? Parece que, aliás, os sinónimos desta palavra são incomodar, estorvar, mas Jesus, ele usou mesmo esta palavra, não é? De importuno, para ensinar-nos algo bastante poderoso para nós. Então, qual é a lição? Nós temos que pedir, até que o Senhor nos ouça. Às vezes não sabemos pedir de forma correta. Às vezes não sabemos nos expressar, não é? Da forma correta. Mas Deus, ele é tão bom que quando nós pedimos algo a Deus que irá fazer-nos mal,
Ele não nos atende. Quando nós não estamos conectados com a vontade do Senhor, muitas das vezes oramos coisas que o Senhor Ele não nos vai dar. E é por isso que Deus, Ele tem 3 formas de resposta à oração. E eu tenho a certeza que os irmãos sabem estas 3 respostas. Deus pode dizer sim à tua oração. Deus pode dizer espera um pouco. E Deus pode dizer não. E às vezes o não custa, não é? Deus sempre dirá sim quando aquilo que nós estamos a pedir vai nos fazer bem. Vai nos fazer crescer. No seu tempo, Ele vai dizer que sim. Deus vai dizer, espera um pouco, quando ainda não for a hora certa para essa oração. Quando ainda não for a hora certa para essa bênção. E Deus vai dizer não, quando aquilo que nós estamos a pedir, aí é que não for, se não for para o nosso benefício, se não for para algo que vai abençoar a nossa vida, Deus, Ele não vai responder. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza é que Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. Amém? Têm a certeza disso? Eu tenho a certeza. Deus sempre ouve as nossas orações. Ele dá as respostas de acordo com a sua vontade e para o nosso benefício. Então, assim como aquele homem, não é, que batia à porta do seu amigo pedindo pão, importunando o amigo, não é? Meus irmãos, assim devemos ser nós, filhos de Deus, nós devemos importunar a Deus. E quantas histórias nós podemos pensar, não é? Contar até de irmãos ou mesmo pessoas que nós conhecemos ou talvez até tenham vivido isso, não é? De irmãos que oram 10, 20, às vezes até 30 anos pelo mesmo assunto, pelo um pedido, não é? Que seja atendido. Quantas vezes, não é? Nós oramos e Deus, Ele diz mesmo. Às vezes calma, filha, ainda não é hora, espera um pouco. É a parte do espera um pouco. E eu faço esta pergunta para nós nesta noite. Será que nós temos orado por alguém que está desviado da nossa família? Será que tens estado, não é, anos e anos a orar por alguém desviado da tua família? Ou até estás a orar pela salvação dela, não é? Ou por outro qualquer assunto. E eu vos digo nesta noite, e isto para mim, é também para mim esta palavra, não vamos desfalecer de orar. Não vamos desfalecer de pedir ao nosso Deus. Continua a importunar a Deus, pois na hora certa a tua resposta virá. Vamos continuar a insistir, a importunar. Jesus, depois, irmãos, de contar esta parábola, ele acrescentou uns elementos muito importantes também. Versículo 9, vejam, Lucas 11, 9. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, que maravilha nós vemos estes versículos. Vejam estes versículos maravilhosos. Jesus está a dizer que todo aquele que pede, todo aquele que chega a Ele, que lhe pede alguma coisa, essa pessoa vai receber. Todo aquele que busca vai achar e aquele que bate vai abrir-se as portas, vai se abrir. Este bater tem a ver com o bater da parábola, do homem que batia na porta do seu amigo. Nós batemos à porta dos céus e Deus vai nos atender e abrir-nos a porta para as bênçãos dele. Amém? Então, se aquilo que nós pedimos a Deus for para o nosso bem, cedo ou tarde, Deus vai nos atender. Se for para o nosso bem, cedo ou tarde, Deus vai atender. E nós temos que crer nisto, irmãos. Cada vez mais nós precisamos de crer que Deus, Ele responde às nossas orações. Ele responde.
E por falar em porta, há uma lição espiritual muito grande nesta parábola. Jesus, já em Mateus 6,6, ensinando também sobre a oração, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, este fechar a porta significa que quando nós oramos a Deus, nós precisamos de ter privacidade. Quando existem momentos, sim, é verdade, em igreja, eu digo que é muito importante nós irmos e termos, não é, neste caso, reuniões de oração, nós estarmos como igreja, orando pelos assuntos, orando pelo crescimento da igreja, muito importante. Mas aqui, meus irmãos, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando existe privacidade, quando existe intimidade, as coisas são totalmente diferentes, no sentido de nós precisamos disso para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos de fechar a porta do nosso quarto e importunar a Deus. Precisamos cada vez mais. E a verdade aqui neste versículo é mesmo literal. Ou seja, podemos entender que quando nós oramos a Deus, nós precisamos também de nos desconectar com as distrações. Porque muitas das vezes é isso. Nós precisamos de fechar a porta do nosso quarto para nos distrairmos de tudo. Termos um momento do nosso dia em que nós desligamos de tudo e temos um tempo com Deus. Completamente conectados com Ele. E atualmente, não é? É tão difícil nós nos desconectarmos com o mundo. Então nós precisamos cada vez mais ter este hábito. Em algum momento do dia, reservarmos um tempo a sós com Deus. Eu estou constantemente a dizer aos meus jovens, não é? Aos jovens que lidero neste momento, tem o teu tempo com Deus. Porque é isto que nos faz crescer. É isto que nos faz perceber aquilo que Deus Ele tem para a nossa vida, aquilo que Deus Ele é para nós. É estes momentos, não é, de intimidade. E na minha sincera opinião, este tempo, cada um, pronto, claro, eu só estou a dar a minha opinião, este tempo deveria ser de manhã. E eu digo porquê? Porque de manhã, meus irmãos, nós acordamos, nós temos a nossa mente mais clara, nós descansamos, estivemos a descansar várias horas, aqueles que dormem, não é? Estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, é estes momentos a sós, não é, que nós precisamos, meus irmãos, para abrir o nosso coração, para Deus, não é, ser aquele em que nós contamos tudo, em que nós desabafamos aquilo que está a passar na nossa vida e quão é importante nós termos este hábito de fazer isto. Contamos as nossas alegrias, as nossas vitórias, mas também contamos a Deus as nossas tristezas, as nossas percas, as derrotas, sonhos frustrados, não é? Sonhos que ainda não alcançamos. Mas isto tudo fala de nós importunarmos a Deus, ou seja, nós conversarmos a Ele, tudo aquilo que se está a passar na nossa vida. E muitas pessoas têm dúvidas ou até dizem que não sabem orar. É um ponto que eu queria destacar. Muitas pessoas dizem, eu não sei orar. Não vou orar em público, ou não vou levantar a minha voz, ou mesmo, porque eu não sei orar. Irmãos, orar é abrir o teu coração, é abrir o nosso coração, é falar com o nosso paizinho. Palavras simples. Jesus, Deus, Ele não precisa de palavras caras, coisas assim de 50 euros, não. Coisas simples. Orar é abrir o nosso coração a Deus, como fazemos a um amigo. E como é que nós falamos com um amigo? Com intimidade. Não falamos com palavras caras, não é? Oh, digníssima Liliana, gosto tanto de te ver. Não é assim que eu falo com ela. Então com Jesus é igual. Com Jesus, as palavras, orar a Deus é simples, é uma coisa simples, é nós abrirmos o nosso coração.
Então agora vamos ver alguns elementos especiais, não é? Só tocar aqui em alguns elementos especiais da oração. Quando nós oramos, nós devemos sempre nos dirigir a Deus, o Pai. Jesus, né, foi Ele mesmo que nos ensinou. Aqui, e está aqui em Lucas, né, como tivemos a ver. Ele diz mesmo, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, toda a nossa oração ela deve ser dirigida ao Pai. O segundo princípio importante na oração é que toda a oração deve terminar com em nome de Jesus. E nós podemos ver João 16, 23. Está bem? João 16, 23 diz, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Então, o segundo princípio, terminar sempre em nome de Jesus. Então, onde é que entra o Espírito Santo nas nossas orações? A resposta está em Romanos 8, 26. Diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vejam, irmãos, como a Trindade ela está envolvida nas nossas orações. Quando por vezes realmente não há palavras, e há dias assim. Há dias em que se nós nos fechamos, não é, no nosso momento com Deus e não há palavras. Mas o Espírito Santo ele está lá. O Espírito Santo está dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, intercedendo, clamando por nós. E por vezes, às vezes não há palavras, mas nós sabemos que estamos a orar. Nós sabemos que estamos no nosso tempo com Deus. Então, a oração, ela é um contacto, não é? Do ser humano com Deus. E que privilégio, meus irmãos, nós temos, seres tão finitos, pecadores como nós somos, não é? Nós temos a possibilidade de orar a um Deus todo-poderoso, a um Deus que se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança nele, nós temos a certeza que ele vai responder. E vai sempre responder para o nosso bem. E como eu disse, muitas das vezes o não também é preciso. O não também é preciso, algumas vezes. E que privilégio, como eu disse, que nós temos de qualquer momento, seja sentado, seja deitado, de pé, de joelhos, no trabalho, na rua, no carro, em qualquer lugar. Nós levantarmos a nossa voz. Às vezes não precisamos de levantar a nossa voz, mas basta a nossa mente estar em total conexão com o Senhor, não é? E, nós termos a certeza que podemos conversar com Ele. Podemos ter um amigo. Podemos ter realmente alguém em que nós importunamos. E é isto que a palavra de Deus nos ensina. Que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus e o Espírito Santo vai apresentar a nossa oração ao Pai. Então a grande lição desta parábola é: devemos orar a Deus com persistência, devemos importunar a Deus para que Deus ouça a nossa oração. E Jesus ensina ainda mais, a partir do versículo 11. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Que texto incrível! Jesus perguntou: será que os vossos filhos pedem pão e vocês vão dar uma pedra? Será que vocês vão pedir peixe e vocês vão dar uma serpente? Ou pedem um ovo e vocês vão dar um escorpião? É claro que não. E Jesus remata, não é? A dizer: então, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E que promessa extraordinária nós temos.
Eu não sou mãe, eu não tenho filhos, não é, naturais, mas consigo imaginar aquilo que Jesus ele nos queria ensinar com estes versículos. Porque vejo o amor, não é, dos meus pais para comigo. Vejo o amor também, que não são meus filhos, mas eu tenho um amor muito especial pelos meus sobrinhos, não é? E consigo entender realmente aquilo que Jesus ele queria ensinar com estes versículos. Deus prometeu-nos dar-nos o seu Espírito e dar-nos a certeza que o mesmo desejo que os pais têm é abençoar os seus filhos. O Pai Celestial, o nosso Deus, Ele tem o mesmo desejo de abençoar a nossa vida. Deus não é um Deus castigador, um Deus que está ausente, um Deus que não ouve, um Deus que quando nós precisamos não está lá. Não, muitas das vezes, meus irmãos, nós é que estamos distraídos. Muitas das vezes nós é que estamos afastados de Deus. Porque Deus, Ele não é um Deus ausente. Deus, Ele quer, assim como os pais, não é? Os nossos pais, eles querem abençoar os seus filhos, o nosso Pai Celestial, Ele também quer abençoar a nossa vida. Então, para concluir, nós devemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança, sabendo que o mesmo cuidado, amor e carinho que os pais têm para com os seus filhos, numa proporção incalculável que não dá para medir, o nosso Deus, Ele tem muito mais para cada um de nós. Se vocês, quem está aqui, tem os seus pais, não é? Se sentem amados, cuidados, acarinhados pelos seus pais, imaginem e sintam mesmo e vivam o amor que Deus Ele tem por vós. Aproximemo-nos também com confiança, não é? Assim como os filhos se aproximam dos pais. Porquê? Porque sentem-se seguros, não é? Sentem-se protegidos, sentem-se confortados. Nós, meus irmãos, podemos também nos aproximar do nosso Pai Celestial assim, sabendo que o Senhor, Ele nos dá segurança, o Senhor nos dá proteção quando nós precisamos, o Senhor nos dá conforto. Nós precisamos cada vez mais sermos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que tenham um relacionamento com Deus, não é? Tão íntimo que nós até já oramos pelas coisas que nós sabemos que Deus nos vai dar. Porque a nossa conexão com o Espírito Santo está tão íntima, não é? Que nós já não oramos por coisas que nós sabemos que Deus não nos vai dar. Entendem? Precisamos. É hora da igreja se levantar para orar. E esta parábola fala mesmo da insistência que tem que existir no nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que, e como eu disse, não é? Jesus, ele era um professor, e é um professor, não é nato, mas enquanto esteve aqui no seu ministério na terra, ele contava estas parábolas para nos ensinar verdades espirituais que nós todos temos que levar para a vida. E eu acredito que se está aqui esta, que fala que nós precisamos de importunar a Deus, precisamos de insistir no nosso relacionamento com Ele, precisamos de insistir na nossa oração com Ele, é porque é importante para nós. É porque nós precisamos de fazer. Então, esta parábola, como disse, fala mesmo da existência que tem que existir no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, mas também queria dizer, é verdade, que por vezes nós podemos ficar desanimados porque a nossa oração, os nossos pedidos não estão a ser atendidos. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza, é que Deus, Ele sabe tudo. Ele sabe, como eu disse, o melhor para cada um de nós. Ele tem um tempo certo para tudo. Nós precisamos de ter a certeza que Ele é um Deus soberano. Ele sabe o que é melhor para nós. No tempo certo, se for para nosso benefício, se for para nossa, para bênção, não é? Deus Ele vai fazer. Porque como eu já disse, existem 3 respostas. Existe um sim, existe um espera um pouco e às vezes pode existir um não, mesmo nas nossas orações. Então, Deus sabe aquilo que é melhor para nós
E independentemente de Ele atender às nossas orações ou não, o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa confiança com Ele tem que continuar igual. Independentemente, não é, se Deus Ele está a responder, se está a demorar a responder a algum assunto. Como eu disse, insiste, persiste, mas tenha certeza que Deus Ele vai atender à tua oração, Ele vai responder à tua oração conforme a sua vontade. Então eu digo nesta noite, para cada um de nós, para vocês e para mim, vamos ser homens e mulheres de oração. Vamos ser homens e mulheres que insistem em ter um relacionamento com Deus íntimo, profundo. E aquilo que nós precisamos mais neste mundo, né, hoje em dia, é isso. Intimidade. Não nos vamos distrair com coisas deste mundo, não é? Mas é isto que eu tinha para partilhar com os irmãos. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar por vocês. E que o Senhor nos ajude a cada um de nós. Amém? Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque, Senhor, é nela, Senhor, que nós aprendemos, Pai. Aprendemos, Senhor, a ver, Senhor, como está a nossa vida, Senhor. E aquilo, Senhor, que eu te peço nesta noite, Pai, é que, Deus, o Teu Santo Espírito, o Teu doce toque do Teu Espírito Santo, Pai, que possa tocar cada irmão, Senhor, que ouviu esta mensagem, Senhor. Ó Deus, e que, acima de tudo, Senhor, nós possamos ser homens e mulheres, Senhor, que gostam, que persistem, Senhor, que amam, Senhor, Deus, falar contigo, Senhor, que assim como este amigo, Senhor, que foi importunar, Senhor, o outro amigo, Pai, que nós possamos, Senhor, Deus, ser assim contigo, Senhor, que nós possamos a cada dia, Pai, não haja distrações na nossa vida, Senhor, que nós possamos ter um relacionamento contigo, Senhor, ó Deus íntimo, Senhor, ó Deus de confiança, sabendo, Deus, que Tu estás connosco, Paizinho, Tu estás connosco. E obrigado, Pai. Deus, aquilo, Senhor, que, Deus, eu te peço é que Tu possas continuar, Senhor, a ser com esta igreja, Pai. Ó Deus, com a igreja, Senhor, que é Tua igreja, Senhor. Ó Deus, e obrigado, Senhor. Te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor. Ó Deus, e é tão bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Aleluia.